Bem, eu quero falar sobre a bondade do Senhor, mas quero falar sobre isso de uma maneira um pouco diferente. A bondade dele para com você, que já experimentou. Quero falar sobre a sua santa bondade. Sua santa bondade. Sua expressão que é tão profunda e tão necessária. Conheço a bondade do Senhor quando Ele está comigo em tempo de crise ou de férias. Tipo, estou impressionado com a sua bondade e generosidade. Como eu amo isso. Mas eu quero falar sobre como o Senhor se revelou como virtude. Virtude. Um Deus que tem uma opinião sobre como as coisas deveriam ser e o que deveria acontecer. Então, vamos orar. Vou precisar de graça para isso. E você vai precisar de graça para me ouvir, porque é interessante que, ao pregar, eu amo a mensagem da graça, eu amo a mensagem da graça. Na aula do Deeper Life, você pode ter uma bela mensagem sobre a graça. Mas é estranho, como eu já falei com isso um pouco essa manhã, algumas pessoas ficam tipo, mas e a graça e o amor? Então eu penso, não, eu estou indo no caminho certo, porque às vezes nós separamos os dois, mas eles pertencem um ao outro. Graça, amor e bondade andam juntos. E fazemos um bom trabalho em exaltar, é claro, o seu nome, a sua graça, mas eu então quero falar sobre exaltar sua bondade. E mais pessoalmente, que Ele espera que você seja bom. Tan, tan, tan. Na minha cabeça eu ia fazer o tema do Law and Order, mas saiu outra coisa. Me surpreendi, mas tudo bem. Vamos orar e convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, você habita em nós. Todos que são crentes, que impediram perdão ao Senhor, foram adotados como seus filhos. Você tem o Espírito Santo habitando em vocês. O Espírito Santo, seja com nosso professor, nos eleve, nos ajude a nos apaixonar pela bondade, pelo bem, por quem você é. Por isso eu oro por graça para mim, graça para quem escuta e tenta colocar isso em ação em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando estamos interagindo com a Bíblia, quando estamos interagindo com o Senhor em adoração ou oração, o objetivo disso é estar conectado com o Senhor. Não é só cantar em grupo, embora isso seja adorável, certo? As pessoas estão cantando em grupo há muito tempo, é adorável. Faz se sentir bem. Belos sons. Mas a adoração é uma conexão profunda e real com aquele que nós estamos cantando a respeito. E quando estamos lendo a palavra, sim, é a palavra, mas não é só os detalhes, as ideias, essa conexão com o autor. Em nosso tempo de meditação, quando caminhamos e pensando e falando com o Senhor, o objetivo da Bíblia, o objetivo do Evangelho, o objetivo da velha aliança e da nova aliança é nos conectar com Deus. Trazê-lo à mente para ensinar os seus caminhos e como ele se importa. Mas também tem outro propósito. O Senhor tem uma agenda de nos tornarmos como Ele. Ele tem uma agenda de transformação. Se você não... O Senhor não vive bem sozinho. Ele não é um cara que vive bem sozinho. Ele vem até nós, Ele nos chama e tem no seu coração para nos curar do mal, nos curar a humanidade do mal, mas também para nos tornar parecidos com eles, conforme a sua semelhança, à medida que o encontramos em sua palavra, em adoração, na oração, tem esse encontro incrível com a bondade que demonstramos uns com os outros. Nesses momentos, a fé é liberada, a fé pode crescer, e por fé eu posso dizer confiança em quem Ele é, e quem nós somos e que pode ser realizado em nós. Quando nos encontramos com a palavra ou com essas disciplinas espirituais, é na verdade um encontro com o Senhor. Nem sempre funciona assim para mim, francamente. Às vezes é tipo, ok, li minha Bíblia hoje, tudo bem. Mas há outros momentos que eu tipo, não, peraí, tem algo mais aí. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser transformado, eu quero ser tocado. O Senhor tem uma agenda para você, não para a pessoa ao seu lado, mas para você, e é para fazer você ame a bondade e seja bom. Não só se comporte, mas seja como Ele. Sabe, seremos transformados para ser como Deus, e Deus é completamente bom. Portanto, você está em uma jornada para se tornar bom e amar a bondade.
Você pode dizer, não quero trabalhar para a minha salvação. Eu não quero, porque você não pode. É melhor nem tentar. Você não pode fazer nada para ganhar a salvação. É graça de Deus por meio da sua confiança nele. Ele te dá uma justiça que não é sua, perdoa seus pecados, embora não mereça nada o perdão, nem eu. Ele nos declara inocentes quando cremos. Ele nos adota em sua família e ele habita em nós com o Espírito Santo, permanentemente. Permanentemente. Mesmo no céu, o Espírito Santo vai habitar em nós de alguma forma, provavelmente muito parecido como é agora. Quando falo sobre a bondade, espero que não esteja pensando que estou falando sobre ganhar sua salvação, porque você não pode. Mas é interessante que, para mim, que às vezes separamos quando falamos da graça e não avançamos até a transformação. Individualmente, não avançamos para a transformação contínua ou transformação em grupo, na criação de comunidades, sociedades saudáveis. O Senhor tem o hábito de chamar pessoas, colocá-las em uma família e estar num relacionamento com elas, treiná-las e enviá-las como um modelo, como um farol para aqueles que está tentando alcançar com a mensagem do seu amor, sua graça e sua bondade. Isso é normal para nós. Este é o processo de santificação. A santificação é um termo teológico. É fácil de entender, pelo menos acho que é. Temos a definição de duas partes. É um status que o Senhor nos dá sobrenaturalmente, quando Ele nos separa do pecado e nos separa para a bondade. É como os pratos especiais que você separa do uso diário e não joga na pia, não deixa os seus filhos lavarem para que esses pratos especiais não se quebrem. Ele separa disso e você diz, esses pratos estão separados por dia de ação de graças. Eles vêm em momentos especiais. Então você separa algo do mal, do mundano, separa para a justiça e bondade. Mas mais do que isso, é um status conferido. Mas também é uma graça na qual participamos e cooperamos. É um status conferido e é uma realidade com a qual cooperamos à medida que vivemos dia após dia. Se você é casado, você pode entender a santificação. Porque um dia você não estava casado e mais tarde naquele dia você se casou. Um status te foi conferido. Eu os declaro marido e mulher, e todos aplaudiram e comeram torta, comeu bolo, cheesecake no nosso casamento. Então você percebe, agora você vê que, eu tenho que viver como marido. Eu tenho um status conferido a mim, agora eu tenho que viver fielmente o status que me foi conferido. Também como esposa, em um momento, alguém com autoridade lhe dá status e você passa o resto da sua vida vivendo isso. Você não está sozinho tentando entender isso. Não é uma jornada de força de vontade. Você tem a habitação do Espírito Santo, você tem essa comunidade de crentes, você tem liderança espiritual, você tem zilhões de podcasts cristãos que os crentes não tinham antes. Enfim, você tem muitos recursos para isso. Você está começando a se dedicar a um trabalho sozinho, obstinado, não é para lá que eu estou dizendo para você ir. Talvez seja o seu hábito, mas não vá por aí. Você precisa dar um passo em direção à graça que Deus nos dá para cooperar com o status que Ele nos conferiu. Abrace a graça que Ele nos deu para viver o status que Ele nos deu. É a intenção do Senhor que você seja nobre e virtuoso. Só sou um pecador salvo pela graça, meu irmão. Sim, você era. Mas o Senhor tem grandes planos para torná-lo um ser humano nobre e virtuoso. Fomos projetados para sermos semelhantes a Ele e nos tornarmos semelhantes a Ele.
Este era o plano eterno do Senhor. Na verdade, não sei quando ele pensou nisso, mas desde que estivemos em sua mente, sempre foi seu plano de nos criar para sermos como Ele e depois nos tornarmos como Ele. No jardim, Ele não nos programou para sermos como Ele. Ele nos fez a sua imagem e então tivemos que aprender quais eram suas expectativas. Ele nos deu liberdade, oportunidade, Ele nos capacitou e ainda assim deveríamos começar a caminhar em direção ao que é ser bom e caminhar em direção ao Senhor. Esse plano do Senhor, Ele tem planos para você que seja se tornar como Ele. Então vamos nos tornar bons. Portanto, o melhor, temos uma definição diferente de bondade. Te recomendo deixar que Deus defina qual que é a bondade para você, em vez de você mesmo. Sabe, no jardim, esse era o problema. Deus diz, eu vou definir o bem e o mal para você. O bom é tudo mais, e mal é não confiar em mim e fazer o que peço que não faça. O bem é tudo mais. O mal é fazer a única coisa que te pedi para não fazer. Não confiar em mim, que sou bom. Não confiar que tenho coisas boas para você e pensar que estou escondendo coisas boas de você, o que não estou. Como estamos nessa jornada para nos tornarmos bons, não deixe que seja a sua própria definição de bondade. Na Bíblia, Ele nos dá uma poderosa definição do que é bom. Mais uma vez, conheço sua bondade pessoal para conosco em tempos de crise, todos os dias, mas estou falando sobre a sua nobreza, sua virtude, sua grandeza, sua pessoa incrível que adoramos e deveríamos ser mais como Ele. Eu sei, é um pouco de, hein? Como posso fazer isso? Não, sozinho você não conseguirá. Mas quero levar uma passagem da Bíblia que Paulo usou para falar como os aspectos de Deus seriam refletidos na vida de um cristão. É o fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5. É uma bela parte da Bíblia, se você é como eu, acaba lendo e passando como uma lista. Oh, eu sou muito bom nisso, não naquilo, preciso trabalhar nisso, nem penso nesse. Meio que está lendo, eu não sou, não tenho. Você tem que sair dessa de não sou, não tenho. Sabe, leia isso, pois é um subproduto do ministério do Espírito Santo em nós, da nossa cooperação com Ele. Em Gálatas 5. Então, vamos ler isso de uma maneira um pouco diferente em um minuto. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O ponto principal de Paulo é que o Espírito Santo está em sua vida. Você pode cooperar com a graça e manifestar esses atributos. Um dos mais importantes para mim esses são atributos do Espírito Santo que habita em você. Devemos nos tornar todas essas coisas. O domínio próprio é interessante para mim porque é quando eu penso, eu não consigo me controlar, blá, 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 blá. E sempre que digo isso, o Espírito Santo diz, eu te dei o fruto do domínio próprio para trazer à tona isso. Não estou só falando, sabe, falar coisas ruins sobre mim. É uma desconexão, porque quando eu faço essa afirmação sobre mim, sabe, a presença do Espírito Santo está interessada em mim, em produzir domínio próprio. Não é meu trabalho de produzir, é meu trabalho de participar e cooperar com Ele. Essa não é a pregação. Enfim. Se você ler essa lista, é na verdade uma lista dos nobres atributos de Deus. Falamos sobre Deus onisciente, onipotente, belos atributos de Deus. Mas aqui em Gálatas 5 também temos essa bela lista dos atributos de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus, Ele é Deus Espírito, e Ele está descrevendo o fruto que vem dele. Essa é, na verdade, uma bela descrição do Senhor. Quer saber de onde a ideia de Deus é bom e está de bom humor? Vem daqui, porque o fruto do Espírito é amor e alegria. Alegria. Alegria é a ideia de Deus. É a sua natureza. O amor e a alegria são a sua natureza que Ele está tentando reproduzir em nós. Você entendeu?
Eu vou ler para você uma lista que já leu antes. Você pensa que é sobre você, e mas é, na verdade, uma lista sobre Ele, o divino. Deus é amor. Deus está cheio de alegria. Deus está alicerçado na paz absoluta e completa. Deus é incrivelmente paciente. Deus é gentil. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é manso. E Deus tem domínio próprio. É uma ideia interessante, Deus tem domínio próprio. Vemos isso aparecer, Moisés, para trás, vou acabar com o povo hebreu. Moisés diz, não faça isso. O que os egípcios vão pensar de você? Tipo, excelente ponto. Senhor, eu te amo. Essa história sempre me impressiona sobre o quanto Deus nos deixa saber sobre os batizadores. Tipo, se eu fosse Deus, eu deixaria isso fora. Mas ele diz, não, eles precisam saber disso. Essa ideia de que esses são atributos do Senhor e que eles podem ser trazidos à realidade, estão sendo trazidos à existência em nossa vida porque já existem nele. Ele existe em nós e é nosso destino ser como Ele. No jardim, fomos feitos à sua imagem, e Ele declara que tudo é bom e nos faz conhecer sua esperança para a humanidade, suas expectativas. Nós experimentamos sua generosidade para com a humanidade. Claro, sabemos que caímos em pecado e rebelião, e as implicações disso causaram estragos por toda a humanidade. Mas, novamente, encontramos no Novo Testamento a intenção do Senhor de que sejamos bons, sejamos como Ele. Em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Esse é o seu destino. O que está acontecendo? Você parecendo com Jesus cada vez maior. Você parecendo com Deus, se parecendo com Deus, sendo gentil, manso, bondoso, tendo domínio próprio. É aí que Deus está te levando. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É interessante ver que é recorrente, mas sempre que Deus está falando sobre nós conforme a sua imagem, a liberdade é mencionada. É tão interessante como muitos de nós queremos ser controlados por Deus em algum nível, mas Ele diz, na verdade, estou tentando desenvolver o fruto do domínio próprio em você. Sabe, aprendendo a viver com liberdade, muito poderoso, muito adulto, muito maturo. Estamos nos tornando nobres, estamos nos tornando virtuosos, e aprender a administrar nossa liberdade, viver com a nossa liberdade é muito, muito importante. Sei que isso é difícil para algumas coisas. Alguém falou comigo quando eu saí lá do Twinville, pensei que era tudo sobre o amor, e é. Mas não se esqueça de sua virtude, verdade e bondade. Você pode distorcer o que é amor se não compreender a verdade e a bondade. O amor é incrivelmente fácil de distorcer sem uma definição precisa de bondade e verdade. Vemos isso acontecer o tempo todo. Portanto, o amor precisa desse tipo de compreensão que deixamos Deus definir o que é verdade, deixamos Deus definir o que é bondade. Em outras palavras, Louis Markos, em uma de suas palestras, espero que estou dizendo o nome dele correto, ele diz, a intenção do Senhor é criar, em suas palavras, crianças felizes e virtuosas. Acho que são boas palavras, eu diria, filhos alegres e virtuosos. O objetivo de Deus é criar filhos alegres e nobres. Você entende isso porque provavelmente é o seu objetivo. Você provavelmente está muito empenhado em criar
filhos alegres e virtuosos ou nobres. Sabe, é interessante, os pais às vezes dizem, o que você quer para os seus filhos? Eu só quero que eles sejam felizes. Não, espero que você queira mais do que isso para os seus filhos. Se você os colocasse em um canto e tivesse filhos sendo criados sem virtude e sem alegria, ai, ai. Não queremos muitos desses cidadãos ao redor do planeta sem virtude e sem alegria. Ouvimos falar deles nas notícias? Humanos correndo por aí, sem virtude, sem nobreza, sem alegria. Por outro lado, porém, podemos criar filhos totalmente felizes e sem virtudes. Ai, ai. Você conhece alguma dessas pessoas? Não vire para o seu cônjuge. Estou dizendo, o mundo está cheio de pessoas que estão realmente felizes consigo mesmos, mas não são virtuosas. Eles vivem para si mesmos, eles vivem para o prazer, e ficam tipo, eu não me arrependo, vivo sem arrependimento. Sério? Nunca machucou ninguém? Nunca cometeu um erro? Uau, você é um sociopata. Sabe, é como um adesivo de para-choque, entendo. Eu não posso ouvir um slogan e não pensar do outro lado dele. Isso não funciona para mim. Ter pessoas felizes e sem virtudes, não queremos criar filhos assim, são egocêntricos, procuram só o prazer, eles não pensam sobre os outros, eles não se veem como parte de uma grande conexão com o Senhor, crescendo e sendo transformados, é tudo sobre si e autofelicidade. Isso não é bom. E tentamos cristianismo, porque tem toneladas de virtude, mas sem nenhuma alegria. É que chamar de cristianismo de cerca de 1550 a 1950. Não sei. Isso foi terrível. Mas uma das belas partes para mim, vindo de um cristianismo intelectual, foi a redescoberta da alegria com as bênçãos de Toronto e o derramamento do Espírito Santo. E por sinais que te maravilham, foi a alegria sendo trazida ao centro novamente. Era periférica, era algo no céu, mas não era algo de todo dia. E não era parte de, sabe, era como que coisas terríveis acontecessem, tente ficar bom. Sabe, essa era a definição de alegria. Uma vez de risos, uma boa e profunda amizade, que essa alegria radical, essa alegria do interior do Espírito Santo que vem como um rio e flui no mais íntimo do seu ser. Então, vivi o cristianismo. Pouca alegria, grande virtude, isso te desgasta. É difícil, é possível, mas não tem graça. Mas o Senhor, como você, quer criar filhos nobres e alegres. Estamos sendo criados para sermos filhos alegres e nobres, que se tornam adultos alegres e nobres. Que se criar filhos faz parte do que acontece em nossa vida, então vamos criar mais filhos alegres e nobres. Portanto, pessoas que realmente sabem o que é virtude e amam a virtude, é interessante para mim porque quando falamos tanto sobre a graça, ficamos quietos sobre a virtude. Talvez você não faça isso. Talvez isso não aconteça com você. Eu amo a graça. Não há nada sem a graça. É amor imerecido, o que é realmente merecido, e é seu poder de nos transformar. Ambos são essenciais, dois lados da mesma graça. Seu amor imerecido e seu poder de nos transformar. Se só está acessando o amor imerecido e não o poder de transformar, você não está caminhando em graça. Se você está só acessando o poder de ser transformado, mas não percebe que não fez nada para merecê-lo, que Ele te ama e acha que está ganhando o amor, então também não está tendo acesso à graça. Ou não a compreende. Você tem acesso porque é a graça de Deus, mas está definindo mal. É engraçado como falamos sobre virtude, nobreza e bondade. Pessoas tipo, eu tenho que trabalhar para isso. Não entre em obras. Já preguei isso umas 2 vezes, mas Dallas Willard, não sei se já mencionei aqui, mas ele disse, a graça se opõe ao merecimento, mas não se opõe ao empenho. A graça se opõe ao merecimento, mas não se opõe à cooperação. Tipo, quando rejeitamos a tentação e escolhemos o bem, dá trabalho. Sinto um pouco de dor. Um pouco tipo, eu quero dizer, eu queria isso, eu queria aquilo.
Portanto, nem tudo é fácil. Se tornar nobre e virtuoso, ter coragem, deixar o domínio próprio vir, na verdade, isso requer uma cooperação e um pouco de dor, um pouco de desapego, um pouco de tristeza. Claro, sei que nenhum de vocês faz isso. Não podemos separar a graça de sua bondade, mas perceber que Ele nos deu graça para sermos bons. Graça para ser bom. Avançando. Eu quis fazer isso. Esse é do filme Pee-wee Herman's Big Adventure. Se você ainda não ouviu, se cometeu um erro, só diz que queria ter feito. Bem rápido. Eu já meio que mencionei isso. Mas a grande questão no jardim era que quem define o bem e o mal, certo? A tentação é: não confie em Deus, Ele está escondendo coisas boas de você. Então, para nós, o reverso disso é: eu confio em Deus, Ele não está escondendo coisas boas de mim, Ele tem o melhor para mim. Isso é o que Ele está fazendo. Eu não posso entrar nisso. No jardim, havia uma questão de quem definiria o bem e o mal. A humanidade decidiu que eles iriam e acabamos nesse caos. Mas o Senhor nunca desistiu de definir o que era bom. Então Ele vem a Abraão e diz: ouça, vou fazer uma grande nação através de você. Você confia em mim? Abraão diz: eu confio em você. Isso é bondade. Noé encontrou alguma medida de bondade no Senhor, ou alguma graça aos olhos do Senhor. E toda a humanidade foi salva. E continua acontecendo que o Senhor vem e está procurando pessoas para cooperar com esse plano de curar a terra do mal, estabelecer o bem e abraçar a bondade. Então, Moisés vem, ou Deus vai e pega Moisés, Ele chama Moisés, o tira do seu ambiente, e ele o encontra. Então Moisés e o Senhor reúnem um grupo de pessoas que, por meio de atos poderosos de libertação, por meio da adoração no tabernáculo, pela entrega da lei, os ensina o que é bom e o que é mal. Ele está equipando o seu povo, por meio de Moisés, sobre o bem e o mal. A lei, por meio de Moisés, às vezes os cristãos dizem: não gostamos da lei. Não, é melhor gostar, é de Deus. Deus disse: não, eu dei a lei, isso não funcionou, então agora eu vou fazer a cruz. Isso não é o que estava acontecendo com o Senhor. Tipo, plano B, não era o que estava acontecendo. A lei, o Velho Testamento, foi absolutamente essencial para nos socializar, nos treinar, eu diria, nos tornando sábios para a salvação, porque Timóteo fala sobre as Escrituras do Velho Testamento podem torná-lo sábio. Você vê o sacrifício do Velho Testamento e diz: eu vejo o amor de Jesus e o sangue derramado de Jesus e entendo que o perdão vem por meio de Jesus. Portanto, o Velho Testamento é lindo em nos socializar, nos preparar, nos ensinar o que é o bem. Jesus vem após Moisés e Ele, novamente, chama pessoas para si, senta-os na montanha, ou se estiver em Lucas, uma planície, e os ensina o que é bondade. É incrivelmente normal para o Senhor criar um povo, chamá-lo, ensiná-lo sobre o bem e capacitá-lo para vivê-lo, e então fazer com que seja modelo perante o mundo. Esse é Adão e Eva. Essa é até a lei. Em algum nível, a presença do Senhor estava com eles todos os dias. Você poderia andar em volta e ver a glória do Senhor no fogo durante o dia e na nuvem à noite. Foi um sinal manifesto. A presença manifesta do Senhor, um sinal de sua presença, estava com eles todos os dias na comunidade. Portanto, Ele está chamando as comunidades para o bem e para se tornarem como Ele, chamando as pessoas para se tornarem como Ele. Agora, se você está ficando nervoso só com comentários, se você está ficando nervoso como nossa sociedade é secular, não é nada divertido, eu entendo. Mas o Senhor repetidamente apresentou a sua bondade, suas boas novas às sociedades seculares e as transformou essas sociedades. Essa é uma situação normal. É normal para o Senhor
para o evangelho do seu amor, bondade e verdade, e entrar em um ambiente que não o conhece, não o reconhece e ser transformado por ele algumas décadas, alguns séculos depois. Esse é o caminho do Senhor. Só um lembrete, não sei se vou ter tempo para aprofundar nisso. Isso é bem rápido. É bom para mim me lembrar, porque eu cresci lendo a Bíblia, uma criança na escola dominical brincando de espada. Se você não sabe o que é, você não brincou. Assim, a história de Adão e Eva, a história de Noé, histórias básicas que todas as nações conheciam. Bem, é verdade na cultura ocidental, e muitos, conhecem Adão e Eva, conhecem Noé, Moisés. Está se tornando menos aqui na América cada dia, mas à medida que testemunhamos e ensinamos, precisamos lembrar disso. É útil perceber que quando Moisés escreveu, cerca de 1.500 anos de Jesus, quando o Espírito Santo o ungiu e o inspirou a escrever, ele estava escrevendo em uma cosmovisão radicalmente diferente daquela que Deus ensinou a Moisés. Todos nos dias de Moisés acreditavam que havia muitos deuses. Cada pessoa acreditava que haviam muitos deuses, que esses deuses tinham alguns negócios uns com os outros, na guerra, quando um deus triunfava sobre o outro, e nós tentando apaziguar os deuses ou ficar fora do caminho deles, tentando não entrar no radar deles. Essa era a visão de mundo, pelo menos quanto Abraão e Moisés nos deram sua visão de mundo. A visão de mundo que haviam muitos deuses existiu na Terra há muito mais tempo do que o monoteísmo atual. O politeísmo tem uma história mais longa na Terra do que o monoteísmo. Nessa cultura maluca que se acreditasse, se você acreditasse em só um Deus, quase ninguém acreditava isso, você era o cara com aquele chapéu de alumínio, tipo, tchau. Quando o Senhor veio Moisés e ele está tentando ensinar, ouça, eu diria 3 grandes coisas que ele ensinou através de Moisés, que é Deus é um, não existem outros deuses, e que ele é bom e moral. Essas são grandes lições do Torá por meio de Moisés. Você está vivendo uma sociedade, um cara comum, morando em Jericó. A propósito, Jericó tinha muros por cerca de 5, 6 mil anos antes de Jesus. É uma cidade murada há cerca de 10 mil anos, algo parecido. Você é um cara comum em Jericó, você mora na Turquia, você na Grécia, você vai ao Egito, vai ao Afeganistão e acha que o universo é povoado por muitos deuses e que eles não são morais. Tudo que eles esperam é atenção, comida posta nos altares e não os atrapalhe. É tudo que eles esperam. E nessa visão de mundo predominante, o Senhor se apresentou e disse, ouça, sou Deus, não existe outro Deus. Esses são feitos por homens para controlá-lo, ou por demônios para controlá-lo. Mas eu sou o Senhor, o Deus da liberdade. Só eu, sou o único e você deve me adorar. Então ele sobe ao palco e os ensina que um só Deus e não muitos. E esse Deus é bom e que define o que é bom. E a próxima parte é que ele esperava que as pessoas se tornassem boas. Ouça, os deuses antes dos judeus não tinham nenhuma expectativa de moralidade. Não havia definição de bem e mal. Você poderia sacrificar seus filhos aos deuses porque os amava muito, ou estava tentando apaziguá-los. Porque não havia bondade para dizer o que sacrificar seus filhos não era aceitável ou permitido. Mas o Senhor meio que definiu a bondade por toda a humanidade. Ele disse, o sacrifício humano não fará parte de nenhuma adoração a mim. Você entende como eles culturalmente inculcados eram com determinada maneira de pensar? Então o Evangelho de Moisés, as boas novas de Moisés, veio e os preparou para o Messias. Nos preparou para o Messias. Então o Senhor chega e define, eu sou o único e sou bom. Isso muda tudo. Isso muda tudo na sociedade, que a expectativa do Senhor para quem éramos. Desculpe, a expectativa não mudou. Nossa compreensão de sua expectativa sobre o que significa ser humano, o que devemos nos tornar. Eu quero te convidar a cooperar. Cooperar
e amar a nobreza, amar a virtude. Gostaria que você imaginasse que, pela graça de Deus, está se tornando uma mulher virtuosa. Uma mulher que sabe o que é bom e o faz. Pela graça de Deus, você está se tornando um homem virtuoso. Alguém que sabe o que é, porque Deus o definiu, e você está cooperando com a sua bondade para ver mais bondade acontecer na terra. Esse é o seu jeito. Ele chama pessoas para si, para lhes ensinar sua expectativa. Abraão, Moisés e Jesus. Você percebe isso? Jesus nos ensinou que isso é o que significa ser seu discípulo. Assim que devemos nos comportar para que o mundo perceba e diga: qual é a sua? O que mexe com você? Explique sua visão de realidade, sua visão de mundo, que torna tudo isso possível. O coração do Senhor é para que o amor, a bondade, a verdade, sua comunidade sejam constantemente uma luz para os perdidos, atraindo-os e trazendo-os para dentro. Se não entendemos nossa cooperação contínua com a santificação, continuamos dizendo: sim, fui salvo pela graça e vou continuar salvo e me tornar ainda mais como Cristo pela graça. Não sem graça, mas pela graça. Não cresceremos como comunidade. Não cresceremos como indivíduos. Ouça, se você tem 60 anos, precisa crescer. Se você tem 70 anos, precisa crescer nessa realidade de se tornar como Cristo. Quando nos acomodamos e pensamos: oh, esse é o meu estilo de personalidade, esse é quem eu sou, essa é a minha zona de conforto, esse não é o tipo de maturidade ou o tipo de cooperação com a graça que o Senhor tem para nós. Ele está nos chamando para ser nada menos do que como Ele. Me assusta quando eu digo isso em voz alta. Fico tipo: você acredita que eu acabei de dizer? Isso é absurdo. Mas é da palavra, Ele está nos chamando para ser como Ele. Eu vou orar por vocês, para que vocês tenham a graça de fazer isso. Novamente, vamos para a sua palavra. Se tivesse um pouco mais tempo, eu falaria sobre como os 10 mandamentos são um belo lugar para começar e entender o que significa ser uma boa comunidade, o que significa articular a bondade de Deus. Ele diz: ouça, confie só em mim, adore só a mim, honre-me em palavras e ações. Estou cumprindo os 10 mandamentos de forma positiva. Honre seus pais, respeite a vida humana e proteja a vida humana. Respeite os casamentos, o seu próprio e de outras pessoas. Proteja esses casamentos. Respeite as posses, as suas e as de outras pessoas. Proteja essas posses. Respeite a verdade, certo? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Respeite a verdade, sua própria reputação, a reputação dos outros. Então ele diz: não cobice. É o único mandamento que é uma atitude e não um comportamento. Basicamente, ele está dizendo: não deixe seu ímpeto de realizar ou de ser grande vir desse lugar de cobiça e insatisfação. Isso pode vir de pessoas nobres que amam fazer grandes coisas para o Senhor, para a sua glória. É um belo lugar para a nossa ambição fluir. Maior glória para Deus. Mas ele fica tipo: não deixe isso vir de preciso de mais. Tenho que ter mais. Então, o Senhor, se olharmos novamente para o Sermão da Montanha, ouça, pela graça. Se você acha que tem que fazer isso para obter graça, está pensando completamente ao contrário. Se nós percebemos que porque temos graça, podemos ir a esse ensino da Bíblia sobre o que é bom e o que não é, e então, daquele lugar de graça, responder a Ele, comece a expressar a bondade do Senhor para nosso cônjuge. Fiz isso de propósito, sim. Seja um exemplo da bondade do Senhor para a pessoa mais próxima em sua casa, dentro de sua casa. Deixe isso espalhar para sua família, seus colegas de trabalho. Será incrível fazermos parceria com a esperança de Deus para o mundo. Vou orar por você. Eu os abençoo.
nobres homens e mulheres. Pegue! Te abençoo, homem virtuoso, mulher virtuosa. Aproveite. Te abençoo com graça. Te abençoo com a verdadeira voz do Espírito Santo, com a sabedoria da Bíblia, a bondade, a gentileza e o domínio próprio que o Espírito Santo está produzindo. E te abençoo com alegria. Oro para que a bondade seja uma alegria para você. Seja uma alegria para você, seja uma alegria para mim. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe. É ótimo estar com você.